da segunda vinda de Jesus e qual seria o sinal também da consumação dos séculos, que seria do fim do mundo, do fim de todas as coisas. Era isso que eles estavam querendo dizer. Aí olha o que Jesus responde para eles no versículo 4. Sobre essas 3 perguntas, Jesus começa a falar dessas questões. E ele lhes respondeu, Jesus, vede que ninguém vos engane. Então, a primeira coisa que Jesus alerta, anotem isso, a primeira questão, antes de Jesus começar a falar sobre essas 3 perguntas que os discípulos dizem, ele dá um alerta. Por que será, né? A gente sempre tem que olhar para a palavra de Deus dessa forma. Por que será que Jesus começa justamente a responder esse questionamento dos discípulos, dizendo um alerta, colocando um alerta bem claro aqui para nós? Vede que ninguém vos engane. Na outra tradução tá assim, cuidado, que ninguém os engane. Então Jesus está dizendo bem claro para os discípulos dele, para quem está ali com ele nesse momento, dizendo, vede que ninguém vos engane. Então ele está dizendo para os discípulos que eles devem ter um cuidado maior para não ser enganado. Quando Jesus diz isso para os seus discípulos, ele diz isso para nós hoje, o que precisa acender dentro de nós é, se Jesus disse para a gente tomar cuidado, para não ser enganado, é porque vai haver engano. Vão haver pessoas tentando enganar, ok? Nessa questão, nesse quesito da segunda vinda, do fim dos tempos, a gente vai ter o engano. E nós vamos ver isso em vários versículos durante esse estudo. Então, o próprio Jesus diz, tomem cuidado para não ser enganados. Muito cuidado com o engano. Por quê? Então, o primeiro alerta de Jesus é esse. Porque ele diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A Bíblia de vocês está aí no futuro, essa frase? Ou está no presente? Muitos vão enganar agora, ou enganarão no futuro. Olha só o versículo 5 aqui na outra versão. No futuro, né, Ivaldo? Pois muitos virão em meu nome, isso, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos que no futuro, em algum momento, o engano viria e que esses enganos viriam por falsas pessoas se dizendo ser o Cristo. Quando Jesus diz que alguns virão em meu nome dizendo ser Cristo, o que significa a palavra Cristo? Cristo significa ungido, Cristo significa alguém separado, Cristo significa alguém ungido por Deus, ok? Então, quando Jesus está dizendo para as pessoas não se deixarem ser enganadas, porque viriam falsos cristos, é porque pessoas que se dizem ungidas de Deus, elas viriam em nome de Jesus, dizendo ser elas a pessoa ungida, a pessoa separada, a pessoa que Deus estava enviando naquele momento para falar a respeito da palavra. Então, o cuidado que Jesus está dizendo para os discípulos começarem a ter aqui é justamente que em algum momento viriam pessoas que se diriam ungidas por Deus, que se diriam separadas, que se diriam realmente um Cristo na terra, né? Um ungido de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo na palavra aqui para nós, ó, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, ungido, né? Não é que a pessoa está dizendo que ela é Jesus, não é isso. A palavra está dizendo aqui, eu sou o Cristo. Cristo significa o ungido, ok? Alguém enviado por Deus. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu fui ungido por Deus para ser um profeta nesse tempo nas nações. Eu fui ungido por Deus para ser profeta no Brasil. Então, quantas pessoas vão se levantar nos últimos tempos e que serão falsos cristos, vindo em nome de Deus, vindo em nome de Jesus,
para fazer com que o povo seja enganado. E nós vamos entender o que vai acontecer então, ok? Então, o primeiro alerta de Jesus que eu coloquei aqui, quem estiver anotando não deixem ser enganados. Virão falsos cristos, que significa ungidos, e enganarão a muitos. Aí a pergunta para nós também aqui fica assim: e enganarão a muitos. Isso quer dizer que essas pessoas vão enganar a todos? Não, ok? O que Jesus está dizendo aqui para nós é que esses falsos cristos, essas pessoas se dizendo ungidas em nome de Deus, em nome de Jesus, elas vão falar, mas elas vão enganar a muitos, mas elas não vão enganar a todos. E quais serão esses muitos que esses falsos cristos vão enganar? São justamente aqueles cristãos que não tiverem aquilo que eu acabei de falar no início da aula, intimidade com Deus e leitura, entendimento da palavra. Isso vai fazer com que essa pessoa seja enganada por esses falsos cristos. Então, quando eu alertei vocês ali no início da aula sobre essa questão da busca por intimidade com Deus, da busca na leitura da palavra, no ensino, no estudo, na meditação, na comunhão com Deus, é porque Jesus já começa o seu sermão a respeito do final dos tempos, alertando os seus discípulos a respeito do engano que viria. E viria no futuro. Então, tanto os seus discípulos também teriam que ter esse cuidado, e se nós tivéssemos tempo ou em outro momento a gente faz um estudo sobre a história da igreja e a gente vai entender um pouquinho sobre isso, porque quando Jesus traz esse sermão, quando ele fala isso para os seus discípulos, eu posso afirmar para vocês que eles tiveram problemas com heresias e com falsos cristos já no primeiro século. Já assim que Jesus morreu, assim que Jesus ressuscitou e foi para o céu e tudo mais, eles já começaram a ter problemas com pessoas que se diziam ungidas, que se diziam apóstolos, que se diziam discípulos, que se diziam de Deus e começaram a tentar se infiltrar na igreja. Quem lembra de Atos vai perceber algumas coisas a respeito disso que a gente falou. Vão se infiltrar na igreja tentando justamente trazer falsos ensinos, trazer engano para a igreja do primeiro século. Então, não imaginem vocês ou não achem vocês que esse discurso de Jesus cabe só para o final dos tempos, literalmente. Jesus estava já dando um alerta a respeito de que todo cristão, a partir do momento que ele nasce de novo, ele precisa começar a ter um relacionamento com Deus e com a palavra para que justamente ele não caia em nenhum engano, ele não seja enganado por ninguém com falsos ensinos, com heresias, sendo um falso profeta, sendo um falso mestre. A palavra vai alertar muitas vezes para a gente, dentro aqui do estudo de escatologia, sobre esses falsos, né? Se alguém viu aí meu post essa semana no status, eu estava vendo, acho que um comercial, alguma coisa assim, e me veio esse estalo novamente, que eu já tinha ouvido falar sobre isso, a respeito do que é verdadeiro e é falso. Como é que a gente reconhece algo que é falso? Como é que a gente sabe que alguma coisa é falsa? Para algumas pessoas, elas podem dizer assim: eu reconheço que é falso quando eu pego falso na mão, né? Então eu vou reconhecer que é falso. Mas eu posso dizer para vocês que para que nós tenhamos o reconhecimento real de algo que é falso, eu preciso conhecer muito bem o verdadeiro. Eu lembrei agora o que eu estava assistindo. Eu estava assistindo aquelas reportagens sobre apreensões nos aeroportos. Né? Não sei se vocês já assistiram algum tipo de reportagem como essa, mas como é que eles apreendem documentos falsos, né, nos aeroportos, e como é que eles prendem pessoas com coisas falsas no aeroporto, né? E aí na hora eu me lembrei disso, porque esse rapaz que estava olhando o documento de um cidadão, ele reconheceu automaticamente
que aquele passaporte era um passaporte falso daquele moço. Ele estava tentando entrar no país com um passaporte falso. E o que ele disse naquele momento ali? Ele falou assim: eu sei que esse passaporte é falso porque eu sei muito bem como é o papel, como é um passaporte verdadeiro, né? E aí isso fica para nós como uma verdadeira reflexão. O cristão de verdade, ele só vai ser salvo dos falsos cristos se ele conhecer o verdadeiro Cristo, se ele conhecer a palavra de Deus a fundo, porque senão você vai estar dentro desses muitos enganados. Porque os falsos cristos, eles vão enganar a muitos. Quem está dizendo isso não sou eu, não é o teólogo X ou Y ou Z. Quem está dizendo isso para nós aqui dentro da palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, dizendo: virão falsos cristos e eles enganarão a muitos. Não vai ser a todos. Por quê? Porque ele está dando um alerta para aqueles que realmente são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que realmente nasceram de novo e estão dispostos a buscar intimidade com a palavra para não cair em falsos enganos, em falsos ensinos, na lábia de falsos cristos, de falsos ungidos de Deus. Então, muito cuidado, Jesus está dizendo aqui para nós. Estejam atentos para não cair nesse engano, nessa lábia desses falsos cristos, ok? Aí ele diz assim, no versículo 6, continuando aí: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí eu coloquei aqui para nós, ó. A segunda questão que Jesus levanta aqui para nós é as guerras e os rumores de guerras. Então Jesus diz assim, ó: e certamente, é certeza, não tenham dúvidas, ok? Que vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras, ok? Então essas duas coisas, vocês vão ouvir falar delas. Essas duas coisas, elas vão acontecer diante de vocês. Vocês vão ouvir falar, olha, tá tendo guerra em tal país, está tendo um rumor de guerra em tal país. Olha, tal país está levantando a possibilidade de guerra. Então, isso vai acontecer. Vocês vão ouvir, Jesus está dizendo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Jesus diz duas coisas aqui para nós importantíssimas. Anota isso. Não tenham medo. Aqui nessa tradução tá não vos assusteis, ok? Porque ainda não é o fim. Então, se nós ouvirmos por acaso de que uma terceira guerra mundial está para estourar no mundo, nós temos que lembrar instantaneamente desse versículo, Jesus dizendo: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Quem estava na última aula vai lembrar que eu falei a respeito de uma palavra em hebraico, que é a palavra necessário, ok? Nós vamos ouvir essa palavra muitas vezes durante o estudo de escatologia, porque Jesus ou o próprio apóstolo João vai dizer que é necessário algumas coisas acontecerem. E essa palavra necessário no grego, ela é a palavra dei, que é D de dado, né? E de escola e de igreja. Dei, que significa que vai acontecer. Não é algo que tem a possibilidade de não acontecer. A palavra dei no grego é vai acontecer, é necessário. Jesus, para cumprir a sua palavra, é necessário que algumas coisas aconteçam. Então, Jesus está dizendo que guerras e rumores de guerras são coisas que são necessárias acontecer nos últimos dias. Para que esses acontecimentos do final dos tempos aconteçam, é necessário que isso aconteça, que nós venhamos a ouvir falar ou que isso aconteça verdadeiramente, ok? Então Jesus diz assim: não tenham medo,
não vos assusteis. Então, quando Jesus está dizendo esse não tenham medo ou não vos assusteis, é porque Deus está dando um bálsamo, como se fosse um alívio para os cristãos, dizendo assim: vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam estar temerosos, vocês não precisam ficar assustados com isso, porque é necessário que isso venha a acontecer nos últimos dias. É necessário, é simplesmente necessário. Por quê? Para se cumprir o que a palavra de Deus diz que vai acontecer. Então nós só precisamos estar alertas a respeito de todos esses sinais, a respeito de tudo que Jesus está dizendo para nós, para que a gente analise, para que a gente olhe, para que a gente veja o que está acontecendo. Então, esse segundo tópico eu coloquei aí, sobre guerras e sobre rumores de guerras. Mas não é para a gente ter medo, então anota isso, e ainda não é o fim. Então, se estourar a Terceira Guerra Mundial, e você começar a ver aí nas redes sociais, ou se você começar a ver, olha, vai levantar uma guerra entre Israel e os Estados Unidos, entre a Turquia e o Japão, entre a China e os Estados Unidos, é para os crentes irem para as redes sociais e já começar a twittar ou a colocar no Instagram ou no Facebook, Jesus está voltando? É isso que a gente tem que pôr lá? O que vocês acham? É para a gente já correr lá e colocar Jesus está voltando? Não! A gente tem que correr lá e começar a falar do livro de Apocalipse dizendo: olha só o que a palavra de Deus diz. Isso é necessário acontecer para se cumprir o que a palavra de Deus diz que vai acontecer nos últimos dias. Mas ainda, galera, não é o fim. Fiquem tranquilos. Jesus só está cumprindo o que a palavra dele diz que iria acontecer nos últimos dias, ok? Então é isso que a gente precisa postar lá nas redes sociais, não ficar colocando, né, Jesus está voltando, porque a gente precisa olhar para a palavra de Deus como ela realmente é. Não é ficar alarmando algo que ainda não está acontecendo. Vai acontecer, mas ainda não está acontecendo. Ele diz assim, ó, versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então aqui Jesus começa a dizer outras coisas que vão acontecer. Ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Vamos analisar essa questão aqui? Eu coloquei isso aqui como terceiro tópico para nós. Paz, pastor, graça e paz. O pastor chegou aí na sala, porque ele está no horário de janta dele lá da firma, e ele acaba entrando sempre e dando um oi pra gente. Pastor Toninho é o nosso líder do ministério aqui de ensino, para quem que é novo aqui com a gente. Ele trabalha à noite e geralmente ele acompanha um pedaço da aula lá do trabalho dele e né, sempre passa para deixar uma palavra para nós quando necessário, né, pastor? Se precisar falar alguma coisa, só abrir o microfone e esteja à vontade. O terceiro tópico que eu coloquei aqui para nós, baseado no versículo 7, quem estiver anotando, eu coloquei assim, ó, nação contra nação e reino contra reino. Sempre que a gente lê esse versículo, e eu também lia ele dessa forma, a gente generaliza esse versículo, ok? A gente põe tudo no mesmo saco de farinha e acha que é tudo farinha, ok? Mas não, Jesus está dizendo duas coisas totalmente diferentes aqui para nós. Primeiro, esse nação contra nação fala justamente sobre etnias. Essa palavra no original, hoje eu tô com o meu celular aqui, querido, só para mostrar os originais para vocês, porque como isso faz diferença no momento em que eu leio a palavra para eu ter discernimento daquilo que Deus está falando. O original dessa palavra nação aqui no grego é justamente etnos, que é de onde se origina a palavra em português etnia. Tá? Então, a palavra no grego para nação é etnos, aqui nesse caso do que Jesus está falando para nós. Ele está falando sobre várias etnias, vários povos diferentes, né? Várias tribos, vamos dizer assim. Então, Jesus está dizendo que levantaria nação contra nação, etnia
contra etnia. Então, vão haver nos últimos tempos, nos últimos dias, né, nesse período que Jesus está dizendo que ainda não é o fim, que as etnias, elas se levantarão umas contra as outras. Então, Jesus diz que nação é etnia, né? Povos do mesmo gênero, tribo e língua. Então, uma nação vai se levantar contra a outra, uma etnia vai se levantar contra a outra. Então, são japoneses contra americanos, americanos contra brasileiros, brasileiros contra árabes, árabes contra judeus, judeus contra chineses e assim sucessivamente. Isso fala de etnia, né? Africanos. Então, até dentro das próprias etnias existem outras etnias menores. Então, o que Jesus está dizendo que etnia contra etnia vão se levantar nos últimos dias, nos últimos tempos. Esse é um dos sinais que a gente pode se atentar para os acontecimentos dos últimos dias, para os acontecimentos do final dos tempos. Então, nação contra nação, etnia contra etnia. Aí ele diz assim, e também reino contra reino. Se a gente colocasse isso tudo no mesmo saco e dissesse que esse versículo está dizendo tudo sobre a mesma coisa, vocês concordam comigo que Jesus não precisaria ter falado nação contra nação e reino contra reino? Porque, na verdade, se fosse a mesma coisa, ele não precisaria confirmar isso dizendo a mesma coisa em seguida. Mas o que Jesus estava dizendo aqui para nós, que etnia contra etnia ia se levantar e também reino contra reino. Reino no original aqui para nós é a palavra basileia, ok? É a palavra basileia, que quer dizer reino de Deus e reino deste mundo, ok? Então, o que Jesus está dizendo é que nação contra nação, etnia contra etnia se levantará, ok? E reino contra reino. Nos últimos dias, nós vamos perceber de forma muito clara o reino de Deus e o reino das trevas se levantarem verdadeiramente uns contra os outros. Por quê? Porque Satanás não quer ser vencido. Satanás não quer perder o reino dele. Ele reina sobre a terra até que Jesus volte. Infelizmente, por conta do pecado, nós entregamos a terra para que Satanás pudesse reinar, ok? Ele tem o domínio ainda sobre a terra. A terra é de domínio do reino das trevas, do nosso adversário. Mas Jesus está dizendo que nos últimos dias, o reino de Deus, que está dentro de nós, que já se iniciou com a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, o reino de Deus já foi estabelecido dentro de cada um dos seus filhos, ok? Não um reino ainda estabelecido na terra, nós vamos ver isso lá na frente, mas o reino de Deus já está estabelecido dentro de nós, através de cada filho de Deus, o reino de Deus já está sendo gerado aqui nesta terra. Nós somos reino de Deus nesta terra, luz para esse mundo. Então, através de cada um de nós, o reino de Deus vai ser estabelecido, vai sendo levado adiante. Então, Jesus fala isso muitas vezes, né? Que o reino de Deus ele já era vindo, o reino de Deus já era chegado. Então, nós precisamos desejar justamente ser esses portadores do reino de Deus para alcançar o máximo possível de pessoas para o reino de Deus. Mas nos últimos dias, reino se levantará contra reino. O reino de Deus, que somos nós, os seus filhos aqui na terra, seremos confrontados diretamente pelos filhos das trevas, pelos nossos adversários espirituais, através das pessoas que não se converterem, vamos dizer assim, que não aceitarem o evangelho, que não optarem por obedecer a Deus. Então, esse reino espiritual, ele vai ser afrontado ainda mais nos últimos dias. Então, tanto nação contra nação, etnia contra etnia, como reino contra reino se levantará, ok? Então, esse é o terceiro tópico que Jesus levanta aqui para nós. Entendido até aqui? Joinha aí? Tudo certo? Então tá bom, vamos lá. Aí Jesus continua no versículo 7. E haverá
fomes e terremotos em vários lugares. Então, Jesus, mais uma vez, está afirmando categoricamente que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, o quarto ponto aí para nós, dentro dessa lista que Jesus está dando para nós aqui, é fomes e terremotos em vários lugares. Aí ele diz assim, porém, olha que legal, porém, tudo isto é o princípio das dores, ok? Então, Jesus lista coisas dificílimas nesses versículos que a gente acabou de ler. A partir do versículo 4, ele coloca que virão falsos cristos para enganar muitos, vai haver guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, o reino de Deus contra o reino das trevas, ok? Vai ter fome, vai ter terremoto em vários lugares. Aí ele diz assim, porém, ok? Tudo isto é o princípio das dores. Mulherada que tá aqui ao vivo e a cores comigo, vai entender isso. E para os homens de plantão que imaginam, Jesus está comparando o final dos tempos justamente com uma mulher durante o período, no final, né, da sua gestação, num período ali em que ela quase está para dar à luz. Então Jesus, ele compara o final dos tempos com uma mulher, uma gestante mesmo, que está próximo dos dias de dar à luz. Mas ele diz que isso aqui que está acontecendo agora, ou isso que vai começar a acontecer, é o princípio das dores dessa mulher de parto. É só o princípio, ok? Ainda não são as dores do parto. Ainda não é o momento da criança nascer. São só o princípio das dores. Tem, só para exemplificar o que Jesus está querendo dizer aqui, tem mulheres que entram em trabalho de parto a partir do 7º mês, a partir do 8º mês, né? Muito antes de dar à luz, ela já começa com pequenos momentos em que ela sente algumas contrações, em que ela sente algumas situações no seu corpo que parece que ela vai ter o bebê, mas são só algumas dores que estão anunciando o princípio realmente do parto, o momento do parto. O parto ainda não é aquele momento, ainda não está acontecendo o parto, mas isso tudo que a gente acabou de listar aqui e falar, que Jesus acabou de falar, ele está dizendo que isto é o princípio das dores. Então, se você olhar lá, quem tiver aí com a nossa folha colorida, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, quem não tem aí, ó, se vocês olharem para essa folha aqui, vocês estão vendo aqui esse período aqui, ó, que eu coloquei aqui, que na verdade a pessoa que fez essa folha, ela colocou, olha o que está escrito, era atual, o princípio das dores. Então, depois que Jesus ressuscitou e ele subiu aos céus, já foi inaugurado esse princípio das dores. Então, a partir desse momento em que Jesus foi levado aos céus e os discípulos continuaram agora a promover o reino de Deus, a levar a palavra de Deus, já iniciou esse período chamado princípio das dores. Então, o que são os princípios das dores? Quem está aí com o papel pode ler, que é exatamente o que Jesus colocou aqui para nós. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos cristos e falsos profetas. Então, tudo isso que está acontecendo entre a ressurreição de Jesus e o início realmente do parto, né, que são a época da grande tribulação, Jesus chama isso de início, princípio das dores, ok? Então, tudo isso que aconteceu na história da humanidade, desde que Jesus ressuscitou e foi levado aos céus, até o momento em que iniciar a grande tribulação, nós chamamos esse período de o princípio das dores, ok? Então, esse é esse intervalo que Jesus chama do princípio das dores. Vamos continuar aqui?
Então é só o princípio, ok? E aí Jesus continua dizendo assim: então, versículo 9. Então, depois que ele fala o porém, ele fala agora então. Vamos ver o que Jesus fala depois desse então? Ele diz assim: o que vai acontecer? Sereis atribulados, a primeira coisa que vai acontecer, e vos matarão. Então, duas coisas que vai acontecer. Eu vou só ler esse trecho todo e a gente vai analisar ele. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, de todas as etnias, tá? Esse nações aqui é o mesmo etno. Por causa do meu nome. Ok? Então vamos parar aqui para a gente poder analisar isso. Aí Jesus diz assim: estamos no princípio das dores, nesse período onde tudo isso vai acontecer. E nesse período do princípio das dores, então sereis atribulados. Esse atribulados aí, ele significa, a palavra no original é paradidome, que é entregar na mão de outras pessoas para que você seja preso, seja maltratado, seja atribulado mesmo, né? Seja as pessoas cometam qualquer tipo de dor em você, vamos dizer assim, tá? Então, esse ser atribulado aqui no original, que Jesus está dizendo que vai acontecer, é ser entregue para julgamento. Sabe quando uma pessoa ela é presa e ela é entregue às autoridades para que as autoridades façam o que elas querem? Pode falar, Ivaldo. Na minha versão, tá, que será entregue a torturas. Isso mesmo. Não me vinha essa palavra, mas é isso mesmo. Entregue à tortura. É isso mesmo que Jesus está querendo dizer assim. Vocês vão ser atribulados, vocês vão ser entregues à tortura, vocês vão ser entregues para julgamento. Eles vão te levar para lugares onde ali vocês serão torturados, porque o que eles querem é fazer vocês negarem a fé. O que eles querem é fazer vocês voltarem atrás daquilo que vocês já disseram que creram, né? Então, Jesus está dando um alerta para os seus discípulos que dentro do período, do princípio das dores, dentro desse período entre a ressurreição e a sua segunda vinda, essas coisas aconteceriam. Ele diz assim, então, né? Vamos continuar. Vocês serão atribulados e vos matarão. Esse matarão é de matar mesmo. Por isso que você vai sofrer tortura e em seguida eles vão te matar. Por que eles vão fazer isso? Por causa do ódio que eles vão ter, por causa do evangelho sendo pregado, por causa do nome de Jesus que nós estamos proclamando. Então, o nome de Jesus, ele vai ser totalmente perseguido nesse período desse princípio das dores. E aí a gente olha tanto para a igreja primitiva quanto